Olá, sejam bem-vindos ao Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade, conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores da TV União, canal 17, você ligado no Da Hora, com a gente aqui hoje, começando a semana com muitas notícias para você, já dizendo que a sua participação é de fundamental importância, nosso WhatsApp já está liberado, você pode mandar a sua participação, a gente manda aquele alô, faz aqui o seu registro, a sua denúncia. Começamos o Da Hora de hoje, iniciando com as notícias do dia, falando que no Ceará, empresários e servidores públicos são investigados por esquema de desvio de veículo do governo do estado do Ceará. Vamos ver a matéria agora no seu Da Hora. No Ceará, um suposto esquema de desvio de veículos de propriedades do governo do estado do Ceará é investigado pela Polícia Civil. As autoridades se depararam com casos recentes de furto e receptação de automóveis que estavam no pátio da Secretaria das Cidades, no Cambeba, prontos para irem a leilão público. 2 Hilux foram furtadas do pátio e levadas a um desmanche para serem adulteradas e posteriormente vendidas, conforme as investigações. A suspeita da Polícia Civil é de que empresários e pelo menos um servidor público lotado na pasta esteja diretamente envolvidos na ação, já considerada pelos investigadores como uma organização criminosa. Na última quarta-feira, 2 homens foram presos em flagrante. Tiago Silva Nunes, empresário do ramo do gesso, e Denis Vinícius Rodrigues Xavier, proprietário de uma sucata em Fortaleza. Outros nomes são investigados pela Polícia Civil, incluindo o servidor público identificado como João Paulo Pontes Vieira, que também foi preso por força de um mandado de prisão temporária. Além disso, um mandado de busca e apreensão também foram cumpridos contra ele. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organização Criminosa. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas é responsável pela investigação. A reportagem apurou que a polícia suspeita de mais servidores envolvidos. É desse jeito, só muda o endereço, viu, Bardavil? Só muda o endereço. Geralmente, em qualquer âmbito do crime ou da corrupção, tem alguém infiltrado. Por exemplo, na polícia, alguém infiltrado. Um sucateiro, um gesseiro, num esquema de desvio de veículos do estado do Ceará. É como diz o meu amigo João Mota, e eu gosto de repetir, parafraseá-lo aqui, o crime, a corrupção, é como um câncer, ele tem metástases em todo lugar. Mas vamos continuando com as nossas notícias, falando agora em política, pois o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará caça diplomas de prefeitos e vice-prefeito do Iguatu. Na última quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará cassou os diplomas do prefeito e do vice-prefeito de Iguatu, Edinaldo de Lavor Couras e Franklin Bezerra da Costa, respectivamente, por abuso do poder político. A Corte, por maioria, reformou ainda a sentença em primeiro grau para reduzir a multa ao patamar de R$50 mil por aglomeração e violação às normas sanitárias em razão da pandemia do coronavírus, bem como declarou a inelegibilidade de Edinaldo por 8 anos a partir das eleições de 2020. Conta nos autos dos recursos eleitorais que durante a campanha eleitoral foram utilizados os canais institucionais para a promoção da candidatura do então prefeito e candidato à reeleição. De acordo com o relator dos recursos, o juiz Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior, impõe-se o reconhecimento do abuso de poder. Ok, esse é o seu Da Hora aqui na sua TV União. Quero bater um papo com você, nosso telespectador querido que está nos assistindo hoje, essa segunda-feira, depois de um final de semana chuvoso. Muitas denúncias de alagamentos, pontos de alagamentos em Fortaleza. Rapaz, tem umas coisas aqui em Fortaleza que só aqui mesmo que acontece, né? Ali na região da Heráclito Graça, muitos comerciantes reclamando dos alagamentos por causa dessa chuvazinha que teve nesse final de semana aqui em Fortaleza. Já estou aqui na bancada com ela, Marília Karen, essa jornalista competentíssima
que está conosco aqui no Da Hora. Seja bem-vindo. Olá, aliás, Écio. bem-vinda, né? Desculpa, Olá, porque eu estou naquela Écio. linguagem, né? Do todos, né? Coisa boa estar aqui de volta, iniciando a semana na sua companhia e na companhia do nosso telespectador querido. E eu gostaria de falar que eu já estou aqui com o WhatsApp em mãos, aguardando a sua mensagem. Mande seu elogio, sua crítica, sua sugestão de pauta, porque aqui a sua informação é da hora, não é mesmo, Écio? Com certeza. Marília, eu quero bater um papo aqui com comerciantes, empresários de Fortaleza, região metropolitana de todo o Ceará e de todo o Brasil. Porque, de repente, você tem algum tipo de produto que você distribui para todo o Brasil. A TV União tem Ceará, Rio Grande do Norte, Acre, Brasília, Amapá, Macapá, Roraima, Rondônia e aquela região ali. Então, se você quer anunciar o seu produto, quer dar destaque à sua empresa, ao seu negócio, ao seu produto, venha anunciar com a gente, tá bom? Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela, você envia uma mensagem de WhatsApp ou você liga para nós, eu mando um e-mail, nós enviamos um consultor para fazer um negócio da hora com você. Anuncie aqui com a gente. Isso mesmo, já falamos agora que nesta segunda-feira a Assembleia Legislativa retorna aos seus trabalhos. Confira. Nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Ceará inicia as atividades relativas ao segundo semestre de 2022, com a retomada do funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. Já na próxima quarta-feira, haverá a instalação do segundo período legislativo, com a realização de sessão plenária, que deverá ocorrer em formato híbrido. De acordo com o diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão, dentre as matérias que devem ser pautadas nesse período estão a votação do projeto de resolução da mesa diretora, que trata da atualização e modernização do regimento interno da Casa, e a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. Conforme Carlos Alberto Aragão, as sessões plenárias, a princípio, continuarão a ser realizadas na quarta-feira e na quinta-feira em formato híbrido, podendo a mesa diretora definir novos modelos. O acesso à casa também continua seguindo as orientações dos atos normativos da mesa. Agora que estão abertas as inscrições para o Prêmio de Incentivo ao Voluntariado. Confira. O Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado 2022 está com inscrições abertas até o dia 7 de agosto. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a iniciativa tem o objetivo de reconhecer e premiar a atuação de cidadãos e entidades responsáveis pelo engajamento do trabalho voluntário em ações de ajuda humanitária, transformação social de regiões e grupos vulneráveis nos últimos 12 meses. O prêmio é dividido em 4 categorias: voluntariado nas organizações da sociedade civil, voluntariado no setor público, voluntariado empresarial e indivíduos voluntários. Serão premiados de forma simbólica 20 trabalhos, sendo um por categoria em cada região do país. O regulamento pode ser acessado no site do Ministério. De acordo com o Ministério, poderão concorrer ao prêmio organizações públicas e privadas e indivíduos que desenvolvam diretamente atividades de voluntariado, incluídas as entidades privativas sem fins lucrativos e as religiosas, que se dediquem às atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, além de órgãos ou entidades públicas. Os critérios de avaliação são, entre outros, incentivo ao voluntariado, impacto transformador no público beneficiado pela iniciativa de voluntariado e quantitativo de público beneficiado diretamente com a iniciativa durante os últimos 12 meses. Contribuição da iniciativa ao público beneficiado conforme os eixos temáticos do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, sustentabilidade da iniciativa e inovação social. Realmente, a causa do voluntariado é algo de extrema importância para a sociedade. Aécio, você é voluntário em alguma causa social? Sou voluntário há 20 anos, Marília. Voluntário na igreja, que eu trabalho, na igreja onde eu sou voluntário, Toque do Céu Church. Voluntário em algumas entidades sociais, como Tapera das Artes, lá em Aquiraz, como Ação por Amor, aqui em Fortaleza. Sempre fui
sempre gostei do trabalho voluntário e louvo, né, aí a iniciativa do governo de trazer esse prêmio como uma forma de incentivar as pessoas, o cidadão comum, a serem voluntários. Eu quero destacar aqui os voluntários que trabalham em hospitais. E eu tenho contato com muitos que trabalham ali no Instituto do Câncer, em todos aqueles hospitais ali da Universidade Federal do Ceará, com certeza existe em todos os hospitais de Fortaleza, mas eu quero destacar o pessoal que trabalha ali no Instituto do Câncer, né? Que se voluntaria de estar lá ajudando, pessoas que são voluntários, mas que também levam alimentos até, por exemplo, Praça do Ferreira. Se você for toda noite na Praça do Ferreira, tem voluntários distribuindo alimentos, distribuindo lanche, distribuindo água para moradores de rua, e eu trabalho nessas ações também. Então eu deixo aqui não só o meu agradecimento a todos os voluntários que já fazem esse trabalho e o meu incentivo a que você, cidadão comum, comerciante, faça doações para os grupos de voluntários, para fazer sopões de água para as pessoas, cobertores, na época de frio, cobertas, e também se voluntariem estar se juntando a multidão de entidades que trabalham com voluntariado. Antes nós tínhamos aqui como referência a questão do voluntariado a Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha, ela ainda é mundialmente uma entidade padrão de voluntariado, mas hoje o voluntariado ele já se expandiu por todas as camadas da sociedade, seja ela civil ou não. Então, muito louvável. Eu acredito que você também é voluntária, né? Lá na sua igreja. Isso mesmo, né, Aécio. Tanto na igreja como também eu tenho um projeto que doa perucas para pessoas que perderam cabelo, seja em quimioterapia, seja com tratamentos médicos, como alopécia, enfim. E o que eu sempre falo, Aécio, é que a gente ali ajudando o próximo com a nossa contribuição, a gente pode até não mudar o mundo, mas o mundo de alguém, sem dúvidas, a gente vai mudar. Então, realmente fica aqui também o meu convite a você, nosso telespectador, seja voluntário, seja em que causa for. Com toda certeza. Né? Aí você pode se inspirar no maior voluntário de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi voluntariamente até a cruz e deu a vida por mim e por você. Nós vamos a um rápido intervalo daqui a pouco. A gente está de volta com o Seu da Hora. Estamos de volta e eu gostaria de registrar a participação do nosso telespectador que tem enviado a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Temos aqui a Dalvani, o Albenísio, o Geraldo, o Saulo, o Cícero e a Aécio. Tem aqui o Lucas que está enviando uma pergunta. Ele fala que no fim de semana o Lula esteve aqui no Ceará em campanha política e há vários vídeos, segundo ele, na internet, onde os organizadores do evento estariam utilizando ônibus escolares da prefeitura para trazerem pessoas do interior até a campanha do Lula. Ele está perguntando por que a mídia está calada. A mídia está calada porque a maioria da mídia é comprada. É simples, entendeu? Pagou, acabou. Tinha ônibus escolar de várias prefeituras, inclusive de Itapipoca, 2 ônibus vindo de Itapipoca, e não vinham cheios, com algumas pessoas. Isso é o costume, isso é o normal deles, eles fazem isso. Isso é uma coisa normal do PT, desse partido aí que dominou o Brasil e que vendeu o Brasil, doou, fatiou, quebrou tudo aí, deixou tudo esculhambado. E está querendo voltar ao poder. Aí é você que tem que decidir se ele volta ou não. Né? Agora, é lamentável acontecer isso, e é lamentável ainda mais parte da imprensa, e talvez a maior parte dela, simplesmente fazer de conta que não aconteceu nada. Eu vi algumas postagens, Marília, e fiquei impressionado com a capacidade das pessoas de mentir de forma descarada. Uma postagem lá de uma multidão com bandeira vermelha e tudo, e quando eu fui lá tinha a placa da Casa Magazine, não, Ponto Frio não, Ricardo Eletro. Nem existe mais essa loja aqui em Fortaleza. Então eles postaram uma coisa antiga, dizendo que era atual, para dizer que veio uma multidão para a convenção, para homologar aí as candidaturas do Lula, do Camilo Santana para o Senado, e enquanto que o evento aconteceu lá no centro de evento, que nem cabe essa quantidade de pessoas. O local lá, no máximo, tinha 4, 5 mil pessoas nesse evento lá. Mas petista é assim, eles querem mostrar que fazem tudo, né? E querem denegrir o outro. Interessante também, que me chamou a atenção, é que o Lula e o Camilo Santana contrariou todos os petistas que estavam lá, né? Eles foram de camisa branca, né? Representando o quê? Será que é paz, Marília? Olha, essa eu não sei, mas eu sei que agora vamos falar em educação. Não era de vermelho que eles andavam?
Eu sei que você quer falar da educação, me perdoe atrapalhar, mas Tudo vestia não era vermelho? As camisas vermelhas, a estrela aqui e tal. Né, houve uma mudança, né? Pronto, agora estão tudo tapioca, branquinho, né? Vamos para frente. Vamos sim, agora vamos falar em educação, isso porque as inscrições para o ProUni começam no próximo dia 1º de agosto, no caso hoje. Começa na próxima segunda-feira, dia 1º, e vai até o dia 4 de agosto, o período de inscrição na edição do segundo semestre de 2022 do programa Universidade para Todos. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais de 50% ou integrais de 100% em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado como treineiro. Segundo o edital do ProUni, o resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível na página oficial do programa e será constituído de 2 chamadas sucessivas. A primeira será no dia 8 de agosto e a segunda chamada será no dia 22 de agosto. Para participar do processo, o candidato deve preencher alguns critérios, como as exigências de faixas de renda per capita, até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral, e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, que representa 50% do valor da mensalidade do curso. É isso aí, gente. É o Seu da Hora aqui na TV União. Continue participando conosco. O nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, 981010984 é o nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem, manda o seu alô, mande a sua crítica, a sua denúncia, a gente apura e aqui a sua informação é da hora. Vamos voltar com notícias, porque segundo a segunda-feira, né, hoje, o presidente Jair Bolsonaro indica os juízes federais para o Superior Tribunal de Justiça. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou os juízes federais Messode Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para as 2 vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União. Os nomes precisam ser aprovados pelo Senado Federal, que retorna de recesso nesta segunda-feira. Azulay Neto e Paulo Domingues ocuparão as vagas dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro, respectivamente, que se aposentaram recentemente. Ex-ministro da Educação desiste de candidatura ao governo de São Paulo. Confira. No último domingo, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que desiste da pré-candidatura ao governo de São Paulo nas eleições de outubro deste ano. A informação foi dada durante a convenção do PMB e confirmada pela assessoria do ex-ministro. Após a desistência de concorrer pelo cargo no Palácio dos Bandeirantes, Abraham Weintraub disse que irá concorrer como deputado federal. Por estar nos Estados Unidos, o ex-ministro participou do evento por videoconferência. No evento do último domingo, foi anunciado também que o PMB não irá apoiar candidatos a cargos majoritários, mas que cada candidato da legenda fica livre para fazer suas alianças. E falamos agora em segurança pública, pois uma operação da Polícia Federal investiga fraudes na aquisição de armas em Teresina. Confira. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a segunda fase de uma operação voltada para apurar fraudes em processos administrativos para a aquisição de armas de fogo pela Superintendência de Polícia Federal no Piauí. Os policiais cumprem um mandado de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de afastamento das funções em Teresina e Caxias. Batizada de Restituere, a primeira fase da operação foi deflagrada em setembro de 2021, quando foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Teresina.
Nesta segunda-feira, os policiais federais foram aos endereços dos investigados com o objetivo de prender preventivamente a despachante responsável pelas fraudes administrativas constatadas. Os policiais também realizam busca para a apreensão das armas adquiridas ilegalmente com base em documentos falsificados. Já os mandados para os afastamentos das funções são a um contador, 2 instrutores de tiro e uma funcionária terceirizada. É como eu sempre digo, já disse agora há pouco, tem sempre alguém de dentro do operacional facilitando o crime. E não se inteira, né? Vê a polícia prendendo, a Polícia Federal prendendo e continua achando que o crime compensa, mas o crime não compensa, porque uma hora a casa cai. Vamos continuar falando de polícia, porque a Polícia Federal e a Receita Federal, em uma operação conjunta, fizeram uma operação para investigar os golpes financeiros de falsos investimentos na Bolsa de Valores. A Polícia Federal, em trabalho conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Traders, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que praticava crimes contra o sistema financeiro nacional, contra o mercado de capitais e realizava práticas conhecidas como pirâmide financeira em diversas cidades paranaenses. Os investigados se apresentavam como traders para captar economias de vítimas e investidores, a fim de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários. A investigação apontou que os retornos acima daqueles praticados no mercado eram prometidos lucros de até 6,4%. Embora as mesas proprietárias apresentassem perdas consistentes. As operações eram feitas através de pelo menos 22 empresas não autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários a captar recursos e realizar investimentos no mercado. Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à Comissão de Valores Mobiliários. Foram mobilizados aproximadamente 70 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para o cumprimento de 17 mandados judiciais em cidades paranaenses. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de automóveis, imóveis e criptomoedas. As ordens foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba. E voltamos com a participação do nosso telespectador. Temos aqui o Léo Sampaio, o Chico João, a Socorro, o Paulo. E temos aqui um telespectador que não se identificou e pergunta, Écio, ele fala a respeito das pesquisas eleitorais. Estávamos falando, sobre campanhas eleitorais e ele enviou aqui uma dúvida. Ele está perguntando por que ele não vê no bairro dele ninguém fazendo as pesquisas eleitorais e vem aí resultados que para ele são duvidosos. O que falar, Écio? Quem perguntou foi o Chico João? Não, é um telespectador que não se identificou. Parei para ver, gostei. Isso aqui tá bom demais. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você não viu porque ele não vai aí. Entendeu? Quem encomenda a pesquisa é que decide onde é que vai ser feita a pesquisa. Supor, vou me candidatar a deputado federal. Então eu quero saber, fazer uma pesquisa para saber como é que eu estou. Vou mandar pesquisar onde? Lá onde eu moro. No centro da cidade, ou lá na minha cidade natal, Aurora, ou em algumas cidades onde eu possa ter algum vínculo com pessoas de onde possa ter eleitores. É simples. Eu não vou pagar uma pesquisa para eu sair em desvantagem nela. Eu não vou pagar uma pesquisa que vai me colocar em último lugar. Eu posso estar em último lugar, mas eu vou pagar uma pesquisa que me coloque pelo menos entre os 3 primeiros. Ou então, se eu estou em segundo, eu vou contratar uma pesquisa que procure me colocar em primeiro. Então, a pesquisa é isso. Eu não fui pesquisado. Eu acho que na minha vida todinha eu fui pesquisado uma vez, e não foi sobre política. Foi uma pesquisa muito dessa vergonha, que depois dessa pesquisa eu notei que alguma coisa nas minhas taxas de água, de energia da minha casa mudou. Porque perguntaram quantos ventiladores tinha, quantas televisão tinha. Essa pesquisa foi meio complicada. Mas, meu amigo, é simples. A pesquisa ela é encomendada pelo partido ou pelo candidato. Aí também existem alguns veículos de imprensa que também encomendam pesquisas, mas se você for olhar, a maioria deles todos tendenciosos à esquerda. Por quê? Porque a direita que está no poder hoje foi o governo que tirou a publicidade fácil e cara
do Estado pago pelo seu bolso para financiar as emissoras de televisão. Entendeu? Então, por isso que não fala a verdade. Agora, aqui, nós somos um jornal independente. Nós transformamos o fato em notícia, na íntegra, como ela é. Não tem jogo político. Nós temos, logicamente, a nossa definição política partidária, mas isso não significa que, como jornalistas, nós tenhamos que ser tendenciosos a um lado por questões financeiras. Eu acho que a imprensa deveria ser isso, a imprensa representa isso, a transparência, a clareza da informação, Marília. E agora vamos mudar de assunto e falar que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS que a análise de atestado poderá ser feita via aplicativo. Confira. Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e pelo Instituto Nacional do Seguro Social uma portaria que prevê que os segurados da Previdência Social que precisam passar por perícia médica poderão cadastrar a documentação médica por meio do aplicativo Meu INSS, para que a avaliação do atestado seja feita de forma remota por perito médico federal. Ela dispensa a emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal para casos de incapacidade laboral do segurado. Segundo o Ministério, a portaria possibilita a concessão de benefício por incapacidade temporária por meio de análise de atestado ou laudo médico apresentada pelo requerente. A portaria prevê ainda que a concessão desse tipo de benefício será feita por meio de análise documental do INSS. Somente será possível nas localidades em que o tempo entre o agendamento e a realização da perícia médica seja superior a 30 dias. É o que informou o Ministério. A expectativa é que, com a medida, o atendimento pericial de segurados ganhe uma agilidade, reduzindo o tempo de espera por perícias. De acordo com a portaria, os benefícios concedidos por meio da análise de atestado não poderão ter duração superior a 90 dias, ainda que de forma não consecutiva, e o requerimento para o novo benefício por meio da análise de atestado somente será possível após 30 dias da última análise realizada. Nos casos em que o benefício não seja concedido devido ao não atendimento dos requisitos estabelecidos na portaria, o segurado poderá fazer o agendamento para a realização de uma perícia médica presencial. Aécio, mais uma ação que vem aí realmente para facilitar, a vida da população e da sociedade, trazendo a digitalização à população que realmente já vive em um meio muito tecnológico, não é mesmo, Aécio? Tá aí que eu, de novo, parei para ver e gostei dessa medida. E pelo que eu entendi, Marília, você vai no médico para pedir um atestado. Pelo que eu entendi, vê se eu não entendi errado. Uma das coisas. Aí o médico lhe dá um atestado para você apresentar lá na sua empresa. Aí o atestado, ele vem com o QR Code, que quando chega lá na empresa, a empresa pode conferir a validade do atestado. Sabe por que eu gostei? Parei para ver, gostei, isso aqui tá bom demais? Que tem muita gente que pega ali um atestado falso. Eu mesmo, como empresário, já tive problemas com um funcionário meu que trazia um atestado que eu sabia que não tinha validade nenhuma, que eu tinha arrumado em qualquer lugar ali, feito uma rúbrica, metido um carimbo que não dava para ver as coisas ali direito. Então, isso vai facilitar a ação dos malas, né? Porque tem muito mala nesse Brasil. Tem participação de pessoas aqui, Marília, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos telespectadores. O Manuel, lá da barbearia, sempre falo dele aqui, que ajeita meu restinho de pelo que sobrou por aqui, que eu sou dos Lunas. Também o Antenor Tavares, meu tio, e a Alice Pita, sua fã, lá em Porangabuçu, lá no Rodolfo Troff, lá a Martinha, a Nenê, tá lá curtindo aqui o Da Hora. Também meu amigo Edson Pereira, lá do Presidente Kennedy, pessoal da Epigraf, todos ligados no Da Hora, pessoal lá da Pena também, o Pedro, a Iris, todos assistindo aqui o Da Hora, parabenizando o programa, parabenizando a Marília, perguntando se ela é solteira. Não, meu filho, é comprometida, vai casar, arrume outra, vá-se embora. E agradecer a participação, dizer que a sua informação é da hora, você pode continuar participando conosco, 981010984 é o nosso WhatsApp. E se você é empresário, comerciante, quer divulgar sua marca, seu produto, quer fazer uma publicidade conosco, um merchan conosco, nós estamos abrindo uma nova plataforma, um novo período, um novo pacote de mídia aqui na TV União. Faça como a
Óticas Boris, como Para Todos, como outras empresas que estão chegando, Jeep Renegade, Jeep Via Sul, chegando aqui no Da Hora, também a Oben Óculos vai estar chegando aqui no Da Hora também. Então, traz sua empresa para cá, porque a gente vai te ajudar a fomentar o seu negócio. Liga para a gente, manda um e-mail, a gente envia um consultor até a sua empresa e nós vamos fazer um negócio bom e da hora para você e para o seu negócio. Isso mesmo, Écio. E agora vamos falar em política, isso porque recursos das eleições de 2020 serão julgados nas próximas sessões do TSE. Confira. Será realizado nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral a sessão de abertura do segundo semestre judiciário de 2022, que deverá julgar 2 recursos referentes às eleições municipais de 2020. Um dos casos a ser julgado é o de Rondonópolis, no qual a coligação Chegou a Hora de Mudar e Vanderlei Bonotto Cante contestaram a decisão do ministro Sérgio Banhos, que manteve no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e considerou regular o registro da candidatura de Ailon Gonçalo de Arruda, vice-prefeito eleito do município. A coligação em Vanderlei Bonotto afirmam que Ailon estaria inelegível para concorrer às eleições de 2020 porque não teria se desincompatibilizado do cargo de presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis. Além disso, o plenário também deve retomar o julgamento do recurso que discute o registro de candidatura do líder indígena Marcos Luidson de Araújo, conhecido como Cacique Marquinhos Chucuru. Eleito pelo Partido Republicanos para a Prefeitura de Pesqueira com 51% dos votos, ele tenta reverter a decisão que o tornou inelegível em 2020. É isso aí. Alguns políticos que foram eleitos em 2020, prefeitos, vereadores, deputados, prefeitos, deputados. Aliás, o que eu quero fazer aqui um comentário, rapidinho, é sobre o horário. É porque que está faltando 2 meses para a eleição, aí vão julgar esses processos. Eu fico desconfiado, sabe? Porque que é justamente agora, porque teve 2 anos para julgar, aí não, porque não teve tempo. Aí porque não teve tempo, aí vai julgar agora, às vésperas da eleição. Acho que deveria ter uma norma que 6 meses antes da eleição deveria se zerar todos esses processos de legitimidade do sufrágio oriundo das urnas, tanto no âmbito municipal, estadual, como no âmbito federal. Fico um pé muito atrás. Tem participação do telespectador, Marília? Temos sim, temos aqui a participação do Ricardo. Ele enviou uma pergunta, Écio. Ele pergunta se o presidente estivesse em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, será que estariam duvidando das pesquisas eleitorais ou falando das urnas eletrônicas? Eu sempre duvidei da urna desde quando ela começou. Eu sempre fiquei com o pé atrás. Isso aí não é novidade, quem me conhece sabe disso. Duvidar da pesquisa, se o presidente estivesse em primeiro lugar, eu também ficaria com o pé atrás, né? Isso não iria acontecer. Porque duvidar de pesquisa, eu já duvido desde muitos anos. Desde quando surgiu o Bem-TV cantando para aquela margarina, eu duvido dessa questão de pesquisa. Por quê? Porque pesquisa, em todos os âmbitos, ela tem suas margens de erro. Né? Tem margem de erro, margem de acerto. Toda pesquisa tem isso, um percentual lá para erro e para acerto. Mas eu continuo dizendo que pesquisa é encomendada por alguém. Então, quem paga acaba sendo beneficiado pela pesquisa. E acabou essa conversa. Estou falando. Continuo duvidando. Se botar o Bolsonaro em primeiro lugar, também duvido da pesquisa. A pesquisa, para mim, eu faço, e eu acho muito eficaz. Eu já disse aqui, você pega 10 Instagram, 10 Instagram da letra A, letra Z. Você olha lá, ou Facebook, ou... Orkut não tem mais não, né? Tem não. Pronto. Facebook, Instagram. E você olha as postagens. Aí você vai lá, esse aqui postou. Fazendo as contas, você vai saber quem está em primeiro lugar. Essa pesquisa é verdadeira. Écio, nós vamos agora para o rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com muito mais notícias para você.
Ok, estamos de volta com o Seu da Hora, já agradecendo a sua participação e convidando você a continuar participando conosco pelo nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem. Muita gente falando com a gente aqui no WhatsApp. Carlos, lá da Grande Messejana. Eduardo, lá em Itaitinga, né? Itaitinga. O pessoal de Itaitinga também ligado aqui no Seu da Hora. E você pode continuar participando, 981010984. A gente recebe a sua mensagem. Logicamente, se nós não conseguirmos responder todas, mas a gente responde o máximo possível, mas não deixa de participar conosco aqui do Seu da Hora, né? Pode fazer sua pergunta. Foi perguntado aqui novamente sobre a questão de pesquisa, mais uma pessoa, Carlos, lá da Grande Messejana, perguntando sobre a veracidade da pesquisa. Não estou falando aqui só em veracidade da pesquisa, eu estou falando que uma pesquisa é feita por encomenda. Alguém encomenda essa pesquisa, então existe uma tendência dessa pesquisa a ser favorável a essa pessoa que encomenda, porque é uma coisa simples, você pagou para alguém fazer a sua pesquisa. As pesquisas estão apontando o Lula em primeiro lugar, mas são pesquisas confiáveis? Eu não sei, eu sou desconfiado. Eu não fui pesquisado, não conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, ninguém foi pesquisado. Eu trabalho em uma entidade, tem uma quantidade muito grande de pessoas, ninguém foi pesquisado, ninguém recebeu um telefonema, ninguém foi abordado por um pesquisador. Então eu fico com o pé atrás. E digo mais uma vez, você pode ir no Twitter, onde as pessoas, Felipe me lembrou muito bem aqui, onde as pessoas comentam muito, fazem muitos comentários sobre a questão da eleição, e lá você vai ver a quantidade de pessoas que são de lado A ou de lado B. Não estou aqui para defender um lado, estou aqui falando da notícia. E algumas pessoas mandando mensagem aqui, agradecendo pela forma transparente e aberta de nós respondermos ao telespectador. O telespectador é a parte mais importante da hora do nosso programa. Sem o telespectador, a gente não tem audiência, sem a audiência a gente não tem a TV. Então o telespectador deve ser respeitado, ouvido. Claro que a gente filtra algumas coisas com termos que nós não podemos divulgar. Você quer fazer sua crítica ao seu candidato, ao seu político, você pode fazer abertamente, mas use termos adequados para que a gente possa exibir aqui na TV. Mas nós vamos continuar com o nosso da hora, falando que o Boletim Focus de hoje divulga que o mercado financeiro reduz a inflação. O mercado financeiro reduz a projeção da inflação, desculpa o gaguejado, mas essa é a matéria que nós vamos ver agora. Pela terceira semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu a expectativa para os índices inflacionários projetados para 2022. Dados divulgados pelo Boletim Focus na última segunda-feira mostram que o ano deve fechar com o índice de preços ao consumidor amplo em 7,54%. O IPCA é a inflação oficial do país. Na última semana, a previsão era de uma inflação de 7,67% e há 4 semanas as projeções estavam em 8,27%. Para 2023, a previsão de inflação aumentou, agora de 5,09% para 5,20%. É a 15ª semana seguida de previsões de alta deste índice. Pela terceira semana seguida, as estimativas para o Produto Interno Bruto apresentam alta. Na última semana, a estimativa era de um crescimento de 1,59% em 2022, índice que subiu para 1,75% nesta semana. Há 4 semanas, o mercado financeiro projetava um PIB de 1,5% para o mesmo ano. Ainda de acordo com o Boletim Focus, o mercado financeiro manteve estável pela 4ª semana consecutiva as projeções para a taxa básica de juros de 2022, que deve fechar o ano em 13,75%. Para 2023, são previstos 10,75% percentual acima do projetado há uma semana. Aí, projeção da economia também baseada em pesquisas. Né? Mas como é que é feita essas pesquisas? Dentro de cada instituição econômica.
Por exemplo, eu vi em alguns jornais esse final de semana matérias que são totalmente contra essa que a gente veiculou aí agora. Inclusive, a maior rede de TV do Brasil, esse final de semana, em um dos seus jornais, falou sobre o crescimento econômico, porém, houve uma redução disso, uma redução daquilo, ou seja, parece que não tinha interesse de noticiar que o Brasil está crescendo economicamente. Que a equipe econômica desse governo que está aí, ela é uma equipe muito eficiente, diga-se de passagem. Nós estamos saindo de um período de pandemia, o país passou 2 anos praticamente parado. Tudo parou, justiça parou, cartório parou, empresa parou. Eu que moro no centro da cidade, eu andava assim no centro, às vezes saía de casa para desopilar, dava uma volta ali pelo centro, tudo fechado, tudo parado, e eu pensando, meu Deus, quanto tempo isso vai durar? Como é que vai ser a situação desses comerciantes? Muitas lojas no centro da cidade fecharam, muitas empresas fecharam, muitas indústrias reduziram a sua capacidade operacional, demitiram, foram obrigados a demitir. O governo ainda deu uma ajuda para as empresas pagando os salários dos funcionários. E ainda tem gente dizendo que o governo é ruim. E aí tem pessoas aqui mandando mensagem dizendo que não está dando para comer 1 quilo de carne. Essa pessoa que come carne, que está falando de comer carne, né? Comia carne quando o Bolsa Família, né? O antigo Bolsa Família, era quanto, Chico? 120? Tu recebia, Chico? Dava para comer carne? Recebia, né? Pois é, nosso câmara aqui, o Francisco Brito, lá do Serviluz. 120. Quanto é agora, Chico? 600. Tá dando para comer a carninha, Chico? Deu uma melhorada, foi? Pois é, tá aqui a minha pesquisa. Felipe, tá melhor, Felipe? Tá aqui, Douglas. Tá recebendo? Douglas, recebeu? E aquele auxíliozinho dos 600, deu uma forcinha. Bolsa, agora o Auxílio Brasil, Vale Gás, né? Gente, vamos ser realistas, é uma realidade. O Brasil era para estar fundado hoje. Todos os países da América Latina, você pode pesquisar no Google. Vai lá no Google, o Google sabe de tudo. O Google é um negócio fantástico, eu não consigo mais viver sem o Google. 1985, há 30 e poucos anos atrás, o país mais rico da América Latina era a Venezuela. Acho que até já falei isso aqui. Era a Venezuela. O que é a Venezuela hoje? Quer ir embora para a Venezuela, Felipe? Montar um projeto de vida lá? Tu, Chico, quer ir não ir lá para a Venezuela? Porque lá estão comendo cachorro e agora não estão mais comendo porque não tem mais cachorro. A Sociedade de Defesa dos Animais da Venezuela já faliu faz tempo. Que é negada com fome, estão comendo até os cachorros. E muitos vindo para o Brasil. Tu já viu algum venezuelano aqui em Fortaleza, Felipe? No sinal, com a plaquinha, sou índio, indígena. Indígena é indigenista, não indígena. Sou indígena venezuelano. Vários venezuelanos aqui em Fortaleza. No Brasil todo. Né? Aquela região ali do Acre, é Acre, né? Que faz a divisa ali por aquela Caroebe, né? Por aquela região ali, Santa Maria, que vai para a Venezuela. É o Acre, né? O estado. Está lotado de venezuelano. A Argentina está quebrada. O dinheiro da Argentina está sendo feito com papel do Brasil, não tem mais nem papel lá. E o dinheiro lá é muito, né? Que o dinheiro lá não tem valor, o cara tem que levar um saco cheio de dinheiro para poder comprar alguma coisa. Então vamos ser realistas. Vamos dizer, tudo bem, eu não quero esse governo, eu sou de esquerda. Beleza, seja de esquerda. Mas não queira achar que nós estaríamos melhor, que esse governo aí está fazendo algo errado, porque o que nós estamos vendo é um governo segurando a peteca num ditado bem popular, com o Auxílio Brasil, aumentando de 120, era chique, 120, mas o aumento foi agora há pouco, para R$600, no período da pandemia deu aquele auxílio de R$600, depois diminuiu para 150, e o governo do PT daqui do Ceará deu um auxílio de R$100, para a Prefeitura de Fortaleza, deu um auxílio para os vendedores ambulantes de Fortaleza. Sabe quanto foi? 100 conto. Eu me lembro até daquela música, libera o tom que eu te dou 100 conto. Era assim que dizia? Pronto, era R$100. Então, nós temos aí um governo que sustentou a economia no meio da maior crise e que foi o único governo da América Latina que se manteve firme e está em crescimento. E agora, redução dos combustíveis, da gasolina, está reduzindo o álcool, o etanol, e vai reduzir o diesel, porque o diesel está vindo da Rússia, e quando esse diesel chegar, vai baixar o preço do frete, a inflação vai recuar ainda mais, e nós vamos ter dias melhores, com certeza. Vamos falar agora que recursos das eleições de 2020 serão julgados nas próximas sessões do TSE.
No início dos trabalhos legislativos do segundo semestre, a pauta do Congresso terá 13 votos que ainda precisam ser analisados pelos parlamentares. As votações do primeiro semestre limparão boa parte das pendências, mas 4 vetos já trancam a pauta de votações do Congresso e precisarão ser votadas antes de outros itens, como o projeto de lei. Entre eles estão os vetos que tratam do marco legal das ferrovias, da punição para fake news e da gratuidade do despacho de bagagens. Os 2 vetos mais antigos na pauta de 2021 não foram votados no primeiro semestre por falta de acordo entre os senadores. Os líderes concordaram em adiar a votação, que ficou para o segundo semestre. Um deles é o veto aplicado à lei que trata do marco legal das ferrovias. Dos 38 dispositivos vetados no projeto, um já teve o veto mantido em sessão do Congresso em abril. O trecho determinava que a lei decorrente do projeto teria 90 dias para entrar em vigor. Com o veto mantido, a lei é considerada válida desde dezembro de 2021, quando foi sancionada. Outro item do ano passado a ser analisado é o veto que retirou vários dispositivos do projeto, que deu origem à lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Um desses dispositivos se refere à criminalização das fake news. O trecho previa até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de comunicação enganosa em massa, definido como promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Ao vetar esse trecho, o presidente Jair Bolsonaro alegou que o dispositivo seria contrário ao interesse público. Também está pendente de votação o veto imposto à lei de 2022, que permitiu o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com fundo de financiamento estudantil. Aécio, o que falar desses vetos? Olha, Marília, nós estamos vendo aí, eu acabei de falar há pouco, sobre julgamentos de coisas acontecidas nas eleições anteriores. E eu continuo dizendo que fico muito triste com essa situação, porque nós temos 2 anos para julgar, TSE, STF, todos os processos, e vamos fazer isso faltando pouco menos de 2 meses para... 2 meses? A eleição é dia 3 de outubro, né? E aí vem à tona tudo isso de novo, aí começam os comentários, aí os políticos começam a utilizarem isso. Então, eu acho que, eu não sei, não é falta de... Seria falta de aplicação, de uma aplicação mais firme em torno do julgamento dessas matérias, que tantas coisas importantes aconteceram que não foram possíveis julgar, essas matérias que podem influenciar no processo eleitoral. E eu acredito que isso é uma opinião pessoal minha, logicamente, nós temos muitos especialistas que podem falar sobre isso. Sexta-feira nós temos aqui o doutor Djalma Pinto, que estará conosco, e mais outros convidados que nós estamos acertando ainda essa semana. Nós vamos falar sobre legislação eleitoral e a gente pode trazer à tona essas coisas, essas questões de fake news, porque também, Marília, há de se considerar que isso é uma coisa nova, né? Essa questão da interferência digital no processo, não só no processo, mas principalmente no processo eleitoral, em vários casos, em vários processos, mas principalmente no processo eleitoral. Ela é uma coisa nova, não existia uma legislação sobre isso, teve que se correr para criar uma legislação, né? O marco geral, marco civil da internet, é uma coisa nova ainda, como a questão digital ainda é coisa nova, inclusive, por exemplo, na medicina. Né? Na medicina nós temos também a medicina digital, né? A medicina digital, que é algo que já existe na Europa e nos Estados Unidos e que é muito nova no Brasil. Por exemplo, os médicos, a maioria dos médicos não conhece, não sabe como manusear as ferramentas que existem. A ferramenta do SUS digital é o... Conect SUS. Conect SUS. Conect SUS. É uma ferramenta nova. Muitos médicos e muitos operadores da área de saúde não conhecem, não foi feito um treinamento,
não se estudou sobre isso. Então, eu estava conversando, inclusive hoje, com um médico que vai vir aqui dar uma entrevista, o Dr. Luiz Roberto, que ele é especialista em medicina digital, hoje ele é o nome do Norte e Nordeste do Brasil em medicina digital e está desenvolvendo um projeto lá na Universidade Federal do Ceará, Dr. Luiz Roberto, um querido amigo, conhecido de muito tempo, especialista em cirurgias de cabeça e pescoço também, lá da Universidade Federal do Ceará. Ele falou da escassez de conhecimento dos profissionais da ferramenta. Então, algo que já poderia estar salvando vidas no Brasil há muito tempo, mas os médicos se formam e vão trabalhar e não vão estudar. O governo não incentiva a todos, não só médicos, mas enfermeiros, todos os operadores da área de saúde estudarem sobre as ferramentas digitais para que a medicina digital possa chegar com mais eficácia no Brasil e diminuir a fila de espera em muitas áreas da saúde. Então, também nos processos eleitorais, as ferramentas são novas. Elas estão começando a ser manuseadas agora. O Marco Civil da Internet está aí, mas ainda tem muito aprimoramento. A própria Constituição Federal, ela sofre a ação das emendas todos os anos. Então, a gente precisa de mais aplicação do Estado, do governo, das entidades, para que essas ferramentas comecem a funcionar, dinamizando o seu atendimento. Aécio, e nós vamos mudar de assunto e falar que durante o fim de semana, 2 tremores de terra aconteceram no litoral do Rio Grande do Norte. Confira. No último domingo, 2 tremores de terra foram sentidos no litoral do Rio Grande do Norte, de acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Segundo informações recebidas pelo LabSIS, o tremor foi sentido por moradores da região de Maracajaú e Maxaranguape. Por volta das 19h05, um segundo tremor foi registrado pelas estações sismográficas nas mesmas regiões do evento anterior. O LabSIS informou que segue monitorando e divulgando toda a atividade sísmica que ocorra no estado do Rio Grande do Norte e na região nordeste do país. E falamos agora que no Distrito Federal foi proibida a distribuição de sacolas plásticas a partir desta segunda-feira. Confira. No Distrito Federal, a partir desta segunda-feira, a distribuição ou venda de sacolas plásticas está proibida. E apenas as feitas com material biodegradável ou biocompostável, que demoram menos tempo para se decompor, estão permitidas. A proibição de sacolas com materiais que agridem o meio ambiente está prevista na Lei Distrital sancionada pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em 21 de junho de 2021. O prazo foi estendido nesse fim de semana. Segundo o presidente do Sindicato dos Supermercados do Distrito Federal, as empresas associadas estão cientes e vão cumprir a determinação. Os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis, assim consideradas aquelas que sejam confeccionadas com material resistente e suportem o acondicionamento e o transporte de produtos e mercadorias em geral. É o que diz a norma legal. Para tentar diminuir custos e garantir que os consumidores saiam dos estabelecimentos com seus produtos, os supermercados deverão vender sacolas reutilizáveis, feitas com material resistente e não poluentes. Em 2021, Belo Horizonte foi a primeira cidade no país a proibir a distribuição de sacolas plásticas em supermercados. No Brasil, cresce o movimento para proibir o uso de sacolas plásticas comuns e muitas outras cidades brasileiras já adotam a medida. Aécio, o que falar dessa medida lá do Distrito Federal? Já alguns estados brasileiros já adotam o uso daquelas sacolas de papel. O grande problema é que quando você compra algo que vem úmido ou gelado ou congelado, a sacola de papel não vai resistir. Tem que se desenvolver um outro tipo de sacola que consiga resistir ao produto úmido ou molhado. O grande lance é a utilização das sacolas reutilizáveis. Eu uso aquelas sacolas acho que de lona, não sei, material, bagum, né, e levo dentro do carro, mas às vezes você vai fazer ali uma compra rápida, você tem que trazer alguma coisa. O que eu acho é que
Aquela lei do selo verde que entrou em vigor, se não estiver enganado, em 2017, ela é uma lei vem se estudando essa lei desde 2012, que mudou os componentes de muitos materiais, por exemplo, tirou das lonas, o substrato à base de fibra de carbono, tirou a resistência de alguns produtos, se utilizou o produto biodegradável, o oxidegradável, que se degrada com a ação do meio ambiente, já foi uma grande ajuda. Eu acho que deveria diminuir. Agora, tirar 100% eu não concordo, por causa dessa coisa de última hora, que você está ali, tem que fazer uma compra, viu uma coisa, teve que comprar. Eu acho que diminuir, eu sou a favor. Tirar 100%, eu acho que não. O que deve haver é consciência. O problema nosso chama-se educação. Educação, cultura, não é uma coisa que muda com um decreto. Você não lança um decreto e muda uma cultura de uma pessoa. Cultura se muda com educação. A base de tudo é educação. Por que que alguns países da Europa e dos Estados Unidos a gente vê nos filmes antigos, a pessoa chega no supermercado e leva as compras numa sacola. É a cultura. Agora você quer chegar no Brasil com a cultura da proibição, é que eu não acho legal. Deve se mudando gradativamente, diminuindo os componentes, aí eu concordo. Agora agora é proibido, puf. E não só com a questão que agora é proibido, mas também com a questão da cobrança pela sacola, que é algo que a gente não está acostumado a ir ao supermercado e pagar também pela sacola. Então, eu acho que precisa ter toda aí como é que eu posso fazer, como é que eu posso falar? Um reformulamento de como isso vai ser feito, não de uma vez. Não é mesmo essa? Até porque a gente sabe que a população já vai com tanta dificuldade ali ao supermercado comprar, fazer ali a sua cesta básica e aí ter que pagar também pela sacola é algo que eu acho que precisa ser também analisado. Com toda certeza, Marília, com toda certeza. Mas é sempre assim, Marília, quem paga é o consumidor. Cria lei, cria norma, proíbe e o pato, quem paga, o consumidor. Infelizmente. E isso é o quê? Cultura. Isso é o quê? Educação. Então, as pessoas, às vezes, montam os seus projetos políticos em cima desse tipo de coisa. É porque vai proibir isso, vai proibir aquilo, eu sou ecologista, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí, a conta sempre vai para o consumidor, sempre vai para o cidadão. Que tenha sacola, que tenha. Se for usar de papel, que use. Mas eu acho que não deveria ser uma coisa assim, abrupto, de uma hora para outra, repentina, e que obrigue o cidadão a meter mais a mão no bolso ainda, que já é tão penalizado com tanto imposto, a pagar por algo que não seria sua responsabilidade. O supermercado está vendendo o produto, ele tinha que ter uma forma de embalar e entregar para a pessoa levar para casa. A pessoa, você ir no supermercado, comprar um monte de laranja, sair carregando as laranjas assim, sem ter um tipo de sacola, aí você tem que pagar, não. Você já está comprando o produto, o cara você já está pagando imposto. Acho que deveria ser responsabilidade de quem vende, principalmente. E nós já estamos, Aécio, chegando ao fim de mais uma edição do Da Hora. Eu já gostaria de agradecer a você, nosso telespectador, que esteve conosco em mais uma edição, iniciando aqui a semana muito bem informada, comigo, Marília Karen, com Aécio Tavares. Aécio? Obrigado, Marília. Obrigado, telespectador. Amanhã a gente está de volta com o seu Da Hora. Deus abençoe sua vida. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.